Sejam bem-vindos a mais um Keeping Cast. Hoje a gente trouxe aqui convidados muito especiais, vamos falar sobre projetos de clínicas hospitalares e a importância, do impacto desses projetos na parte de regulamentação. Eu sou a Isa, da Keeping Arquitetura, e estou aqui com o Marcelo, meu sócio. Eu sou Marcelo, pessoal, tudo bem? Sócio da Keeping e da KPG Gestão, para o nosso segundo episódio do Keeping Cast. E aqui hoje a gente vai falar sobre a parte de arquitetura hospitalar, então eu trouxe aqui com a gente a Isa da Lecare e o João da Air Solution, eles vão se apresentar e a gente vai falar um pouquinho aí sobre esse mundo da área da saúde voltado para regulamentação e ar-condicionado. Oi pessoal, eu sou Isabela, eu sou enfermeira de formação, especialista em MBA de gestão de clínicas e sou uma das sócias da Lecare Consultoria. A Lecare é uma empresa que regulamenta estabelecimentos de saúde desde a estruturação física, a parte técnica de controles, registros e a parte escrita de manuais e protocolos. Hoje a gente vai bater um papinho sobre normativa aqui. Isso, exatamente. Eu sou o João, eu tenho trabalhado com a Keeping, com a Lecare já desde 2016, né? Pra gente é um prazer enorme estar com essas pessoas super, hiper bem instruídas, né? E sempre colocam a gente em um monte de obra complexa. Eu sou engenheiro eletricista de formação, com ênfase em eletrônica. Sou formado na FEI, engenharia. Tenho uma extensão nos Estados Unidos, em Kansas, em automação e controle. E comecei a entrar nesse mercado de ar-condicionado, né? Aliás, a gente faz toda a parte de climatização, né? Que é o HVAC em clínicas e estabelecimentos de saúde. Então tem um monte de coisa que entra, de engenharia mecânica, de automação, de elétrica. Então é um negócio bem complexo. E a gente tem feito isso já novamente, né? Desde ali de 2016, 2017, quando a gente começou aí a entrar nesse mercado. E, novamente, o episódio de hoje a gente vai discutir aí algumas questões também de qualidade do ar interior, filtros, pressão, vazão, né? Pode usar equipamento split, não pode, né? Então as meninas vão conduzir aí essas obrigado questões. pela presença de vocês, parceria muito sólida de vocês junto com a gente, né? Com a parte de projeto, com a gestão, né? Então... Com certeza, sempre obrigado, a gente sempre está agradecido aí pela sempre um parceria. prazer, gente. Obrigado. A gente que agradece a parceria. A gente vai falar um pouco, a ideia desse Keeping Cast é trazer conteúdo, para vocês que não têm esse conhecimento, do que precisa, qual que é a importância desses projetos. Então, eu vou começar aqui falando com a Isa. Isa, explica um pouco pra gente qual que é a importância, dessa normativa e desse impacto dos projetos de arquitetura dentro da regulamentação, qual que é o passo a passo desse início, o porquê que a gente precisa se preocupar tanto com isso? Assim, quando a gente vai falar de regularização, de estabelecimentos de saúde, é importante a gente pensar na concepção do projeto. Então, pensar em o que o médico, o que o profissional da saúde ele quer fazer, Os projetos eles variam muito e a parte documental de alvará e licenças também variam muito de acordo com a atividade. Uhum. E aí a gente sabe bem que é muito importante a gente brifar muito antes o que eles querem fazer, para a gente, desde a busca do imóvel, a definição do imóvel, a gente poder constatar se aquela atividade dá para ser feita naquele imóvel e, consequentemente, a gente conseguir fazer os alvarás de prefeitura, de vigilância sanitária e vários outros que a gente tem. Então, a gente trabalha muito aqui em conjunto, porque a gente fala muito de viabilidade, Então, a gente conversa muito com o médico, entende o que ele quer fazer e aí a gente auxilia nessa busca para a gente entender, de fato, que tipo de imóvel ele vai precisar. Porque tem muitas características, e aí o João está aqui para não me deixar mentir, que dependendo da atividade, João? Isso. A gente consegue ou não consegue instalar o ar-condicionado adequado de acordo com a estrutura, Fora toda a parte de arquitetura, de fluxo que a gente pensa, Para contextualizar isso um pouco que a Isa está falando, quando a gente fala de projetos na área da saúde, a gente tem os níveis, de estabelecimentos. Nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 1, basicamente, Isa, são para consultórios. Isso. Os níveis, eles são caracterizados de acordo com o tipo de anestesia que eu vou realizar, Então, a gente tem nível 1, quando os procedimentos, os atendimentos acontecem somente com anestesia local. A gente tem o nível 2, que são com anestesias do tipo de sedação, e o nível 3, que a gente pode fazer uma geral de rápida recuperação com até 60 horas
de internação do paciente. E isso é o que vai definir as características e as normas dos espaços. Então, por isso que eu falei muito no início que a gente precisa entender qual a atividade, quais os procedimentos, né, o médico deseja realizar, para aí sim a gente adequar o imóvel a essas normas. E quando a gente fala dessa adequação, gente, é importante a gente pontuar que são adequações sempre voltadas para a parte da saúde, né, e dos benefícios para o paciente e para o médico. E a gente trazendo aqui, independente de ser nível 1, nível 2 ou nível 3, a qualidade do ar ela é muito importante, né, para a gente trazer aí um espaço seguro, um espaço com um ambiente filtrado, né? Então é importante, e eu vou passar aqui a bola para o João um pouco, para explicar o porquê disso, né? Porque a gente tem muitos clientes que passam pra gente, Isa, mas eu preciso mesmo colocar esse ar-condicionado? Exato. Isso é um questionamento constante, sempre, né? Exato, isso sempre acontece. Então, João, explica um pouco pra gente, e aí explica de uma forma em que pessoas que não fazem a menor ideia do que é um ar-condicionado, dessas linguagens e normas, o porquê que tem, né, essa importância e o que traz, né, para esse nível 1, nível 2 e nível 3 essas classificações do ar. Com certeza, né? Tem várias pautas aí. Vamos começar pela norma NBR 7256, que é a norma que realmente rege essas diretrizes, né? Para como a gente vai filtrar o ar, que filtros a gente precisa, o tipo de maquinário. Então, o pessoal hoje pensa em ar-condicionado, vai lá, né? Ar-condicionado, 12.000 BTUs, sai lá, R$1.900 na Americanas, é isso que vai colocar. Então, na verdade... Isso acontece, né, gente? Acontece. De verdade. Acontece muito. E assim, não se tinha essa conscientização antes do Covid, né? O Covid veio justamente para bater nessa tecla de qualidade do ar, né? Então, assim, o ar a gente não vê, a gente não sente, a gente só respira, mas não sabe o que a gente está respirando. Então, exatamente. Justamente teve isso, né? Pô, é Covid, você não tá vendo, né? Esse super vilão. Como é que a gente faz? Filtra. Como é que a gente filtra? Com ar-condicionado, recondicionando esse ar, né? Renovando esse ar. Então, você tem diversas etapas de um projeto hoje, né? De climatização hospitalar, de uma clínica que seja, Sim. até comercial corporativo, né? Você não pode simplesmente jogar um ar-condicionado lá dentro, né? Como muitas pessoas fazem, coloca lá um split e deixa rodando, fecha as janelas. E split, gente, só pra explicar, é aquele ar-condicionado clássico de parede, tá? Exatamente, é que eu lidando com isso, é o high wall, né? É o de parede. É o que você compra lá na internet, né? E esse da Americanas. Na Americanas, na Casas Bahia, né? Então, acho que o ponto principal você pega a norma NBR 7256 e lá você tem o tipo de filtragem, você tem a classe de pressão que você tem que trabalhar em cada ambiente e a classe de vazão. Né? Quantas renovações por hora você faz desse ar, né? Aliás, o que é renovação de ar? O ar interno que está dentro do seu ambiente, você está respirando, tem um teor maior de gás carbônico, de CO2, porque é o que você expira, né? E no ambiente hospitalar você tem contaminações diversas, né? Sem contar um centro cirúrgico, que você abre lá, ó, cara, acho que quanto mais a gente expõe o paciente, né, dependendo do procedimento que ele vai realizar, se intensifica muito mais essa filtragem e toda essa questão de condicionamento do ar, né, João? Exatamente. E se a gente for pensar, é uma questão lógica, né? Pensar na saúde do paciente, nessa filtragem desse ar e a qualidade desse ar. Do centro cirúrgico, obviamente, é diferente de uma recepção, né? Exatamente, até recepção, né? Você pega uma clínica, recepção, você tem filtragem mínima, G4 e M5, são tipos de filtros, né? Você pega centro cirúrgico, pode ir até filtro EPA, enfim. E aí, né, voltando naquela etapa de filtros, né? Você deve filtrar o ar com filtro G4 F8 num consultório. Então, não pode ser split? Não, o split, né? Para quem já abriu um e viu como ele tem um filtrinho de nylon que é o G3. É a camada que é a mais básica, ele filtra pó desse ambiente. Sim. Então, mas eu não posso colocar um filtro G4 F8 nele? Não, porque a engenharia de produto dessa máquina não é para isso. Então tem que ser dutado. Tem, mas tem que ser um dutado com pressão, vazão, etc, 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 de acordo com o que foi calculado. Um dutado que não tenha essa parte de filtragem, que exatamente. Acontece muito nessas partes de comercial, né? Isso. Tem lá aquele ar-condicionado que sai do teto. E aí, nessa parte do ar-condicionado, você tem... Olha lá, né? Vê visualmente aquela caixa no teto e fala, pronto. Tem dutado. O ar-condicionado está regulamentado. Tem grelha no teto, tem dutado. Tô filtrado. Não, então, na verdade, não é assim, né? Então,
Teve um caso recente, um cliente, né, veio, lógico, Lecare, Keeping, né? O pessoal da Lecare te indicou, aí, beleza. Quero comprar esse ar-condicionado aqui, mandou uma foto de um site com máquinas dotadas, né? Só que são dotadas para aplicação residencial, você colocar uma grelha bonitinha e tal, né? Ele não tem pressão suficiente, nem vazão de acordo para você poder fazer essa dotagem. E eu acho até importante, né, João, a gente falar muito sobre isso, porque primeiro a gente precisa ter a conscientização que a gente está trabalhando em um ambiente que não é o ambiente, né? A população microbiana do estabelecimento de saúde é totalmente diferente daquela das nossas casas, né? Exatamente. E aí a gente precisa pensar em segurança do paciente em primeiro lugar. Então, com certeza, o ar-condicionado que a gente usa em casa não é o mesmo de um estabelecimento de saúde. Totalmente. E aí entra aquela reflexão de, poxa, eu vou optar por colocar isso aqui, o quanto o meu paciente está seguro, o quanto o meu colaborador está seguro. Porque às vezes a gente fala em paciente, mas quem está atuando ali também tá naquele ar, tá naquela... Isso. Tá vivendo aquele dia a dia, né? Mais a segurança ainda, tem que ser pensada tanto para o paciente quanto para a equipe médica, né? Principalmente, tá aí todo Porque dia. eles que estão ali, né? Enfim. Exatamente. Né? A equipe no geral, né? A equipe médica, de recepção, a equipe de enfermagem, a limpeza, a gente precisa pensar nisso tudo. E o ar, ele tem um papel muito importante nisso. E aí, falando, né, tecnicamente, justamente porque quando a gente não tem uma renovação adequada, uma filtragem adequada, a gente faz um acúmulo ali de micro-organismos que estão extremamente patológicos, que causam doenças. Eu não quero que o meu paciente ele entre no estabelecimento de saúde para resolver o problema e ele saia com 10. Saia pior ainda. Exatamente. Então, o que o João falou, é algo que a gente não consegue ver. Isso. Exato, a gente não enxerga, né? Exatamente. Aí, muitas vezes o que a gente não enxerga, os clientes, né, nossos clientes médicos falam, não tem a importância disso. Acaba não enxergando e não valorizando a importância disso, né? E muitas vezes também é uma questão do custo também, né? Exato. Às vezes esse assunto, né, Às o vezes médico... é uma falta até de conhecimento realmente, porque o médico, o profissional da saúde em geral, ele não estuda, nosso ar-condicionado, ele faz isso. Para ele é um ar-condicionado que ele deveria fazer o que ele deveria fazer e tá tudo bem. Não é que ele não ligue, né, para essa questão, mas às vezes ele não conhece. Não tem o conhecimento. E aí, por isso é importante o nosso trabalho, de trazer não só normativamente, mas para que ele entenda, né? Sim. E hoje eu vejo também tem uma questão de confiança, né, com o trabalho de todos aqui envolvidos, né? Então, assim, tem alguns clientes que já vêm procurando, sabendo o que eles têm que fazer. Não, ó, o pessoal me mandou essa lista aqui, né? Ó, tem que seguir essa norma, tá? Aí eu lembro falar, essa tabelinha que você tem aí que as meninas te mandaram, a gente que definiu aí esses filtros e tal, então é aqui mesmo é o lugar certo, né? Pra gente poder confabular e pensar o que você vai precisar. É um trabalho em conjunto, até porque, assim, quando chega projetos pra gente na arquitetura, eu não consigo falar sobre projeto sem falar sobre ar-condicionado. Isso. E eu não consigo falar sem falar do projeto, sem falar de toda a parte de regulamentação que a lei quer traz. Então, pra gente é o nosso dia a dia de uma forma tão fluida, né? E funciona de uma forma tão fácil que traz a segurança pro médico e pro cliente. Fala, bom, eu tô com uma equipe que sabe o que tá fazendo, né? Com certeza. E com vários cases de sucesso, né? Rodando, o pessoal, né? Faturando, isso a gente operando. tem, né? Com certeza. Muitas tem, cases nossa, de tem sucesso. Tem bastante coisa que a gente o faz. investimento normalmente volta muito rápido, Exatamente, né? para quem faz tudo corretamente. Exato. É isso. E aí a gente estava falando de alvarás, né? E o ar-condicionado, ele é um projeto complementar que a gente chama, então a gente vai tratar não só do projeto arquitetônico desde o início, mas desses complementares, porque a gente tem compatibilização, tem tudo direitinho, né? E a gente tem essas normas e isso precisa ser visto logo no início do projeto. Exatamente. Não dá... Até dá para depois. Às vezes a gente pega algumas notificações e a gente pega a notificação, tá? Que tem que... né? Exato. Volta para trás um pouquinho para depois poder corrigir. Não, Exato. já pegamos alguns também, né? Exato. Aí a gente trabalha aqui, né? Em conjunto também. João, Pelo pelo amor amor de de Deus, Deus. olha, Me recebi salva, isso né? aqui. O cliente Mas, recebeu uma notificação, me ajuda aqui, porque... E tem, tá? A gente recebe constantemente, a Lecare recebe muita notificação sanitária. E muitas delas vêm com os apontamentos de ajuste de ar-condicionado, né? E falando de uma parte, assim, resumindo, né, para quem não conhece, não tem esse conhecimento do que precisa.
O que a gente tem como conceito, né? Parte administrativa e recepção, a gente pode sim trabalhar com ar-condicionado split de parede, certo, João? Com renovação de ar, que é um sistema à parte, nenhum ar-condicionado fornece renovação de ar sem ter esse sistema à parte, né? E renovação de ar, falando aqui na parte estética, gente, é aquele duto que pode ser redondinho ou quadradinho. Geralmente a gente coloca um redondinho branco no teto, fica super discreto e não tem impacto visual. Exatamente. No projeto. E aí, né, no projeto de engenharia, o que é isso? Né? É um duto que eu tenho que furar um prédio, o que for, a clínica. Eu tenho que captar ar externo, filtrar de acordo com a norma, né? Nesse caso aí G4M5, a gente até põe G4F8 para ficar um pouco melhor, e traz esse ar externo com maior teor de oxigênio para dentro do ambiente, ou seja, fazer você a troca, né? dilui o ar interno, né? E aí você tem a manutenção de quanto em quanto tempo desse filtro. Exatamente, tem que ver como é que vai ficar esse cliente, como é que ele usa esse sistema. Mas é bom a gente sempre fazer uma conferência mensal, no máximo bimestral, para ver como é que está esse filtro. Quando a gente fala, Isa, normativamente, né? A gente, dependendo, e aí João vai trazer isso melhor do que eu, de acordo com os BTUs, a gente precisa estabelecer um PMOC, ou então a gente passa a ter só os laudos de manutenção, né? Normativamente, então minimamente eu preciso fazer. O que a Vigilância Sanitária me pede hoje é trimestral, tá? Mas isso vai muito de acordo com o tipo do ar-condicionado. Então essa análise é importante de ser feita até para pós-instalação, tudo pronto, como que eu tenho a manutenção desse equipamento ali. Eu falo que já tem que estar com um contratozinho ali de manutenção, já pronto, um programa de manutenção. E normalmente os médicos eles não gostam muito de né? Isso, não, ninguém quer, porque assim, gasta-se, né, uma grana enorme, né, durante a obra para executar, e aí você tem que pensar no futuro, que é essa manutenção, porque a Anvisa vai querer ver. E é muito importante também, porque dependendo do nível, né, da clínica, a gente precisa apresentar isso antes até do início do funcionamento do estabelecimento. Então, isso é o laudo de manutenção ou o PMOC é uma condição também de alvará sanitário. Exato. Né? Ou ele vai... funcionamento final da sua Exato, clínica, né? do funcionamento. Então, por mais que eu já tenha o estabelecimento há muito tempo e eu receba uma visita de vigilância sanitária, eles vão me pedir esse laudo e eles vão me pedir o contrato, inclusive, com a empresa que faz essa manutenção. E já tivemos alguns casos, inclusive, de vigilância sanitária confrontar a empresa que estava realizando. Tá? Então, a gente já teve alguns casos desses, assim, que a gente recebeu, da vigilância sanitária olhar e falar, essa empresa aqui, então, muitas vezes, opta-se por empresas, né, que não são especializadas, certo, João? Isso. E aí, isso não é o mesmo para clínica. Não é o mesmo, não é a mesma forma de manutenção. Então, a vigilância sanitária, ela está muito atenta a isso. Não só ao laudo, mas a esse contrato, que é uma obrigatoriedade normativa do estabelecimento. Exatamente. O Inclusive, projeto é uma lei, diferente, né? é tudo diferente, né? Tudo diferente. Não dá assim, o cara que, né, ele fez manutenção na minha casa, vou chamar ele na minha clínica. Bom, pode ser que ele entenda, mas tem que ficar bem esperto com isso, porque é diferente, a tratativa é diferente, né? E voltando aqui para o nosso resumo, então, a parte administrativa e recepção, a gente pode trabalhar com ar-condicionado de parede. Exatamente. Com sistema ali high wall, certo? Isso. Aí, a partir de consultórios, a gente obrigatoriamente precisa trabalhar com ar dotado, certo? G4F8, a filtragem mínima que se exige. E pensando aqui na arquitetura, gente, grelhas, a gente pode trabalhar, né? E aí a gente pode trabalhar modelo da grelha, dependendo da potência. Trabalhar com filtro também. E agora, João, explica como a gente chega para o cirúrgico. Quais são os critérios que a gente precisa atender dentro da área cirúrgica para o ar-condicionado? Um centro cirúrgico hoje, né, o que mais a gente executa são centros cirúrgicos simples, né, não tem anticâmara e etc e tal. Então, e a maioria sempre foi a norma NBR 7256, antes do Covid até, sempre exigiu o filtro EPA. Sempre. Isso eu queria que a gente reforçasse. Sempre. Nunca Porque as pessoas acham que mudou após Covid o centro cirúrgico. Não, nunca pôde colocar high wall, cassete, o que for, ou não usar filtro, só usar sistema dotado. Então você tem que sim ter filtro EPA. O que é o EPA? É um conjunto de filtros ali, né? Então você tem o pré-filtro, que é o G4, depois você tem o F8, bolsa, e depois você tem o H13 e o H14, dependendo do projeto. E aí sim seria o EPA, né? E aí como é que você empurra o ar
nesses filtros que são super hiper finos. Você tem que ter um motor grande, um ventilador grande. Para isso você tem que ter espaço, que é onde a gente confronta aqui com o pessoal de arquitetura, né? E às vezes a viabilidade do imóvel ele não encaixa. A gente volta lá naquela primeira questão, né? Que é a viabilidade do imóvel que eu falei lá no início. Que quando a gente vai falar de regulamentação, a primeira coisa que eu tenho que ver é se o imóvel vai comportar aquela atividade. Exato. E aí é legal, porque a gente sempre faz essas visitas em conjunto, discute o imóvel, né? A gente tem ali para arquitetura um pé direito mínimo de 2,70 metros, de acordo com a normativa, e o João sempre me pede um entrefold de 40. Isso, então, é o sonho de todo engenheiro de climatização aí, é os 40, pé direito né? de 3,10 livre. É algo difícil de se Por achar, isso mas que... a gente tem alguns mecanismos, né, de encaixar essa máquina em um outro local, entender ali Às vezes a gente consegue, direito. né, porque essa questão que você trouxe dos 2,70, isso já com um forro, né, é o final. É direito livre. E isso é algo normativo, né, então quando a gente monta estabelecimentos de saúde com cirúrgico, o centro cirúrgico, ele precisa estar em 2,70. A gente não tem... DC50, que é a norma. E a gente sabe que essas salas, né, hoje em dia, que, enfim, que estão aí à venda para alugar, não tem, né? Não tem, esse pé direito. Normalmente é 2,90, né? Então, às vezes, inviabiliza, né, até a pessoa implantar ali, né, o imóvel padrão hoje, né, que o pessoal vai alugar, vai comprar, né? O cara chega lá para ver o imóvel, acha legal, o ambiente é legal, né? Sei lá, em áreas super hiper valorizadas de São Paulo, só que ele não enxerga essa questão de pé direito alto, de laje, de altura, né? Então, e a gente barrou já várias vezes, né? É importante a gente já participou de várias né, experiências que, esse imóvel é melhor você não locar, não comprar, porque não tem investir milhões ali se for comprar, se for alugar, é um contrato que tem que ser longo, porque vai investir para poder modificar tudo, né? Para adequar, então isso tem que ser visto. É legal, assim, porque... O João muitas vezes consegue existem mecanismos, né? Exatamente. Tipos de máquinas que a gente consegue trabalhar. Para poder, às vezes o imóvel ele não tem os 3 e um pouquinho aí, né? Que vocês falaram, quanto? 3,10 que o João pede, mas tem algumas formas que ele consegue fazer para a gente poder alcançar o que normativamente Exatamente. eles solicitam. Dentro da normativa, né? Então isso é importante. Isso. E também, João, uma outra questão, a gente está falando de centro cirúrgico, né? Mas até os ares, o ar-condicionado dotado de consultórios, sala de procedimentos mais simples também, você também precisa de um pé direito, que já não pode ser muito baixo, né? Isso. Você precisa... Máquina mínima hoje a gente trabalha 25, 27 centímetros, mais duto, então isso é o entreforro, né? O que tem lá em cima do teu forro. Então o pé direito também tem que ser mais elevado. O que a gente acha de artimanhas hoje tem sempre um banheiro do lado, alguma coisa que a gente consegue baixar mais o forro, deixar o pé direito menor. E o equipamento fica dentro de um banheiro, por exemplo. Pensando no acesso também da manutenção desse equipamento. Exato. Né? Então você não pode colocar uma área de manutenção, por exemplo, gente, dentro de uma RPA, que é a recuperação pós-anestésico, porque você está ali no meio de uma cirurgia, vai entrar uma pessoa para fazer uma manutenção daquele equipamento, na hora de locar essas áreas de manutenções no projeto, é importante dizer onde ela vai ficar, porque é o percurso desse funcionário que vai fazer essa manutenção, para que não interfira ali no processo e no bloco operatório. Não é simples. Você entra com a volumetria, né, com a parte de fluxos internos, né, quiser contar um pouco mais isso também, né, que você faz junto com... A gente faz esse trabalho junto com a Isa, com a Lê também, justamente para entender onde eu vou locar esse centro cirúrgico dentro do fluxo. Eu não posso cruzar material sujo com material limpo, eu não posso cruzar um funcionário que não está paramentado com um funcionário que veio com a roupa da rua. Então, esses fluxos, eles são importantes e é algo que a vigilância, né, Isa? Sim. Eles pegam bastante no pé e não é essa coisa, né? A gente tem essa questão, mas a vigilância é chata. Gente, a vigilância, eles trazem a saúde do paciente. Então, para a gente parar um pouco, né, desmistificar essa questão de enxergar para esses órgãos competentes de regulamentação como pessoas chatas ou criteriosas, eles fazem aquilo que realmente é necessário para o bem-estar. Né? A gente tem que pensar num conjunto, né? A gente não pode pensar só num ponto ou só em outro. Então, essa questão da viabilidade, ela é muito interessante quando nós todos nos unimos para visitar o imóvel, porque é justamente isso. O que a Lequer estuda muito? Claro que espaços e tamanhos e medidas, elas são importantes porque a gente precisa cumprir. Mas eu estudo muito, e aí entra uma parte muito forte da Lequer nisso, que é o estudo de fluxo.
Né? Não adianta eu ter uma metragem adequada quando todos os meus fluxos eles se cruzam. E aí a gente costuma brincar. Saída de emergência Exato. adequada, né? E é o que você falou, se eu não aloco os equipamentos de ar-condicionado no local adequado, se eu estou no procedimento cirúrgico, eu preciso que alguém entre por algum motivo ali, como eu faço? É uma área extremamente restrita e é uma área crítica. Né? Então, e às vezes é um quebra-cabeça, né? Que você tem umas áreas muito, né, confinadas, é uma metragem muito mínima, né? E a gente tem que tomar esse cuidado realmente e fazer esse quebra-cabeça muito bem, porque a vigilância sanitária, ela não chega com uma trena. Ela não chega. Eu já participei de centenas de visitas, Leandra também, de centenas de visitas, ela nunca chega com uma trena. Mas ela observa um fluxo como ninguém. Exatamente. Então, assim, ela sabe que aquele espaço tem a metragem ou não tem, porque eles estão acostumados. Visivelmente, você sabe que aquilo ali tem 23 metros quadrados, um centro cirúrgico, ou tem 20, ou tem 25. Giro de maca, né? Que exato, é o giro de maca, largura de um corredor, né? Um banheiro de acessibilidade, banheiro acessível. Ela chega, ela visita milhares de locais, então ela já tem essa questão, né, da metragem muito visual. É orgânico para eles, orgânico, né? Eles não esticam a trena. E tem a questão também não só da vigilância, mas do funcional. A gente preza muito por isso. Então, a vigilância pede um cirúrgico de 20 metros quadrados. Nossa, que enorme, mas quantas pessoas vão ter na sua equipe trabalhando ali? Imagina 8 pessoas ali, entre enfermeira, anestesista, médico, instrumentador, equipamentos, exatamente. Então, tem a questão da medida mínima, mas tem o funcional. Não adianta nada fazer um banheiro acessível, gigante, sem que a barra está incorreta. O cadeirante não vai se aproximar, não vai fazer a transferência do vaso sanitário. Ou que aquele, né, a gente está trazendo aqui o ar-condicionado, que aquele espaço não vai ter o filtro adequado. Exato. Então, tem a normativa, gente, mas tem o que é o real e o que a gente, como profissional e responsável, a gente é obrigado a fazer. Exato. Né? A gente precisa, por isso que é aquela constituição dos detalhes, né, não só normativos, mas pensando realmente nessa funcionalidade de espaço e de segurança. E é o que você trouxe, não dá para eu botar numa medida mínima uma equipe enorme, porque aí eu ainda tenho outra questão. Não só a falta de segurança para o paciente, mas também para quem atua ali dentro. Né? Então, a gente, quando a gente entra num projeto, a gente estuda todas essas questões para que a gente possa ter realmente, de fato, um espaço normativo e que atenda a normas, mas que tenha segurança e a gente consiga trabalhar com tranquilidade. Eu acho que a pior coisa que tem também é você atuar num ambiente onde você não se sente confortável ou não se sente seguro, né? Com risco de contaminação, poxa. Exato. Né? E para trazer um pouco aqui para você que não entende do que a gente está falando, né? Que é leigo, né? Tem muitos profissionais que não entendem desse mundo. Existem dentro da área da saúde algumas normas que a gente precisa seguir, considerando o bem-estar do paciente, considerando medidas mínimas, considerando leis, né? E a gente precisa, dentro da arquitetura, dentro da enfermagem, dentro do ar-condicionado, dos gases medicinais, da são própria vários gestão itens de obra. A gente precisa seguir essas normativas para que fique um ambiente seguro e no final, né, aquele médico tem um alvará, né, de funcionamento, tem a sua documentação correta, tem ali os seus benefícios dentro de ter um espaço com a regulamentação, né, da área da saúde. Então, isso que a gente traz como equipe é justamente seguir essas normas. E aí tem uma série de normas. É uma multidisciplinaridade, né? Acho que cada um de nós aqui tem uma especificidade muito, né, atuante, então cada um, né, contribui de alguma... Com muita prática, a gente já viu muita coisa aí e também, vivência também, eu acho. Exato. Né? E o alvará, ele é assim, a gente trabalha muito isso, né? A gente como equipe multidisciplinar com o médico, porque para ele conseguir trabalhar, ele precisa de alvará. Só que o alvará, ele é uma consequência de todas as ações que a gente toma. Ele vai sair. Exatamente, ele vai sair. Enorme. Não tem o certo quando ele é feito. Exato. Não tem erro, assim. Ele não é um bicho de 7 cabeças. Que começa desde a viabilidade, né? Isso é importante, desde a concepção inicial. O médico, às vezes, ele já vem, né, com alguma causa, algum imóvel, só que seria legal ele vir antes, né, dele Sim, quando adquirir. ele estiver procurando, né? Exatamente. Olha, eu vou procurar, porque aí é isso, a gente senta com ele e conversa. O que você quer fazer? Exato. Às vezes a gente até ajuda
Porque muitas vezes os médicos, eles chegam pra gente e falam, olha, eu tenho essa especialidade, eu quero montar uma clínica, mas eu ainda nem sei o que eu quero direito. É assim, é constante. Exato. Isso acontece, não é? Exatamente. A gente recebe, a gente faz muito, os calls de comercial que a gente faz, às vezes eles chegam, olha, eu brinco que tenho 90 metros quadrados, sou especialista nisso e um sonho. Mas exatamente o que eu quero colocar. Desenvolver. Vamos atingir o sonho dele, né? Ponto de partida para eu calcular a renovação de ar, por exemplo, que é o suprassumo de tudo. Quantas pessoas tem dentro do centro cirúrgico? E aí? Exato. Quantos colegas você vai fazer? Né? O que eu vou operar ali? É um transplante. Não, você tem outros pontos. Cirurgia plástica. Zoneamento, por exemplo. Zoneamento de algum imóvel, né? Que já é uma parte mais burocrática, né? Enfim. Ainda mais aqui em São Paulo, né? Porque a gente tem vários zoneamentos. Tem zoneamentos que permitem atividade médica, tem zoneamentos que não permitem. E aí a gente entra num detalhe maior ainda de zoneamento. Porque tem zoneamento que pode só consulta. Tem zoneamento que pode procedimento de nível 1. Tem zoneamento que aí sim eu vou poder fazer procedimento de nível 2 e nível 3. Então imaginem, a gente tem alguns casos aí de a gente já chegar... Não, e vários desembaraços, né? Que hoje... Por exemplo, o doutor já opera de alguma forma só como clínica, ele já tem um alvará tal, ele quer aumentar para tal, mas tem uns pulos do gato que a gente tem que fazer faz uma transição, tudo, e aí transição para chegar no nível 3, tem um monte de coisa de documentação, né? Marcelo, acho que vale você explicar o que é o zoneamento, o que é o plano diretor. Explica para quem não conhece. O zoneamento, na verdade, ele é feito periodicamente, né, a cada anos, né? Em algumas áreas de São Paulo vocês não podem ter algumas certas atividades, né? Então, por exemplo, uma zona city você não pode ter algumas certas atividades de área de saúde, né? Então, antes de se adquirir algum imóvel, minimamente você tem que fazer uma consulta, né? A esses zoneamentos, senão você vai acabar, né? Enfim, adquirindo esse imóvel. Também ele não é restrito a bairro, tá, gente? É importante pontuar. E não é restrito muitas vezes à rua. Porque na rua que eu comprei tem uma clínica no número 100. Mas talvez no número 500 já mude. Então ele é... Às vezes metade de uma rua já é uma zona mista, outra é uma zona, enfim, né? Existem N zonas. Isso é diretores de São Paulo, né? Não só em São Paulo, tá, gente? No Brasil inteiro, porque a gente atende não só São Paulo, mas a gente atende todo o Brasil. A gente faz projetos aí a longa distância. E essa primeira análise dentro desse plano diretor do zoneamento é importante para determinar justamente a sua atividade, né? Exato. O que você vai fazer ali. A procura correta do imóvel, né? E aí entra sempre uma questão, assim, a gente está falando de zoneamento, a gente tem áreas de São Paulo que são super valorizadas, né? E muitos dos nossos clientes querem estar nessas áreas. Então, às vezes eu tenho uma clínica que é num prédio, eu quero trazer para uma casa. Às vezes eu tenho numa casa, mas eu quero fazer uma outra unidade, eu quero uma unidade menor, eu quero ir para um prédio. E aí a gente sempre escuta assim, mas o fulano tem a clínica ali? Tá, mas eu não posso responder pelo fulano para dizer que o alvará dele está adequado, porque ninguém e olha, né? Regular, né? Você tem que fazer por você e parar de olhar a grama do vizinho. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Da forma como isso é cobrado hoje, da forma como a vigilância sanitária olha isso, eu tenho certeza que muitos lugares não têm um alvará para atividade que efetivamente é realizada. Então, muitas vezes, pede-se uma atividade, mas realiza-se outra. Então, isso é muito comum, infelizmente. É muito comum, infelizmente, isso. Porque gente operando dentro de espaços que não tem o ar-condicionado adequado. Tem de monte. Ou que não tem a medida, ou que não tem uma saída tem um de monte, emergência. Né? Tem um monte. Uma saída de emergência, gente. O paciente passa mal ali dentro, não tem como tirar o paciente ali de dentro. Uma acessibilidade também, né? Questões de segurança. De vez em quando, esses casos que aparecem aí, né? Nos jornais, enfim. Falou, gente, tá com medo de aparecer no Datena? Faz tudo direitinho. Faz direitinho. Isso é uma né? coisa até muito legal, Isa, porque aparece muito menos do que acontece. A gente que tá no meio, que a gente vive 24 horas, né? A gente pode falar isso. 24 horas. Literalmente, né? Literalmente, tá? A gente que vive no meio, então a gente sabe de muita coisa que acontece. O que vai pra TV é muito pouco. Então, diariamente, assim, podem não ser, às vezes, o paciente pode não sofrer tantas consequências, assim, tão graves. Para uma mídia, exato, que chegam para uma mídia, mas ele sofre consequências. Sim. Né? Então, assim, isso acontece muito mais do que a gente imagina e muito porque o espaço ele não está
adequado. Com certeza. Né? Então, a importância, né, que é o tema do nosso Keeping Cast hoje, é justamente isso, qual é a importância desses espaços para a regulamentação. Exatamente. No nosso caso aqui, a gente, né, por exemplo, doutores mais antigos, né, o pessoal, né, com mais experiência, mas eu tenho lá, eu opero lá no meu consultório aí no interior, e tem split há 30 anos. Por que eu tenho que colocar ar-condicionado? Né, e aí também essa coisa estadual, né, a NBR 7256, que é quem rege a filtragem de ar, é federal, né? Então é uma norma só, não muda de estado para estado. Tem gente que vem pra gente falar, mas aqui é diferente porque... Não, é a mesma norma. Pra todo mundo, é igual comigo, tá? Os espaços, as normas, a nossa, no caso, né? As normas que regem espaços de saúde, elas são as mesmas para qualquer lugar do Brasil. Então, por isso a gente consegue atender também o Brasil todo, né? Sim. Porque a norma, ela é única pro Brasil todo. O que muda são questões, eu acho que mais de prefeitura, essas coisas. Zoneamento, com certeza. Você tem os códigos de obra também, Exato. né? E às vezes muda como a vigilância cobra isso, tá? Então, às vezes, num estado, ela vai dar mais ênfase para uma questão do que outra. Não é que ela não cobre. Sim. Ela cobra, mas às vezes com uma ênfase diferente. Então, independente dessa cobrança, a gente tem que seguir o que está na norma e seguir o que realmente... E a questão do ar aí, né, João, é importantíssima. A gente está falando de contaminação, a gente está falando de consequências para pacientes. E essa questão de cirúrgico é uma coisa muito nova também para a clínica. Então, acho que vem muito disso também os questionamentos dos profissionais que estão montando os estabelecimentos agora, porque a gente vem, né, numa deshospitalização. O Covid, ele deu uma acelerada nisso, porque a gente não tinha hospital, né? Então, deu uma acelerada nesse sentido. E aí a norma veio atualizando, com certeza. Até porque as coisas mudaram muito, né? E que bom, porque é uma visão que a gente precisa ter. Então, o que você falou, 30 anos atrás, não é que não tinha, mas sempre teve. Mas não se tinha essa cobrança. Mas não se tinha essa cobrança. Conscientização, né? Mas se a gente pensar também, sanitariamente, a gente tinha outras condições. Exatamente. Né? Então, a gente vem... Tem que ser bem visto. Tem que ser bem visto, né? Então, a clínica cirúrgica, ainda que de pequeno porte, ela é uma coisa muito nova. Então, eu acho que às vezes os profissionais, eles ainda não conseguem entender, porque vem todo mundo de hospital, né? O hospital eu monto assim, mas aqui eu só vou fazer isso. Não precisa. Não precisa, a sua atividade vai ser exatamente a mesma. Mas é um hospital pequeno. Exato. Isso. Exato, você é um mini hospital. A ideia é então, e até a questão também do custo, né? É importante falar, né? Que eles acham que eu vou montar, né, tipo, um consultório com aquele budget, né? Normalmente, né? Extrapola. Está atualmente com essas alterações que tiveram na norma, principalmente de ar-condicionado, né? Fica caro, o custo ficou bem maior agora, né? Com certeza. E isso traz também a importância da gente trabalhar junto em equipe. Então, todos aqui fazemos parte do grupo Lecare, traz toda essa multidisciplinaridade que o Marcelo comentou, de profissionais. Isso entra muito na gestão, né, Marcelo? No gerenciamento e na gestão do custo e do prazo. Então, qual o momento que esse ar-condicionado vai entrar para a obra, qual o impacto que ele vai ter com outros complementares. E o cumprimento das normas também, né? A fiscalização, né? Da obra e do projeto, né? A integração entre todo mundo, né? Entre todas esses agentes aí, né, que fazem parte, né? Que é o que o pessoal tem muita dor de cabeça hoje em dia, né? Que a gente, né, faz obras aí com outras engenharias, outras arquiteturas, talvez outras Lecares que tem, né? E a gente vê muita coisa acontecer fora do script, e a obra acaba parando, são mais 3 meses, mais 3, mais 3, ou gerenciadoras também, né? Que não tem a base técnica, o conhecimento normativo, né? Exatamente. E parceiros também que sejam da área. Pois é. Né? Esse trabalho flui de uma forma muito melhor, já dentro da normativa, então é muito importante, gente, trabalhem com uma equipe que saibam o que estão fazendo, que entende de normativa, que não achem que a vigilância, você pegar uma equipe e falar, vigilância é chata, já nem considera. Porque é importante que isso seja feito desde o início, né, da viabilidade, como a gente pontuou bastante aqui, no projeto, na execução, ali na depois, entrega, na parte no comissionamento de instalações, equipamentos, né, tipo calibragem, tudo. É muito grande essa gama, né? Engenharia clínica é muito grande. Essa questão que você falou do gerenciamento e o acompanhamento dessas instalações, contratações,
é extremamente importante, até porque eu vivi recentemente, né? Nós vivemos na Lecare recentemente em uma obra cirúrgica que foi contratado todo o serviço de ar-condicionado adequado, e aí o João veio para salvar. Nossa. Em seguida, você sabe dessa situação. E isso foi contratado por uma empresa, enfim, quem gerenciava, a equipe lá que gerenciava, enfim, eles contrataram, não, tá tudo na norma. Um belo dia eu chego para fazer uma visita e aí eu cheguei no centro cirúrgico, olhei e falei, esse pé direito aqui tá errado. Aqui não tem 2,70 de jeito nenhum. E, gente, eu sou enfermeira, a Leandra é enfermeira, eu não vou ver maquinário nem nada. Mas eu achei estranho o pé direito, sendo que no projeto existia um pé direito adequado, né? Mas imagina, eu tenho 1,63 m, eu já me senti claustrofóbica na hora que eu entrei na sala cirúrgica. Você levantava a mão e pegava no forro. E aí eu e Leandra, a gente discutiu e a gente trouxe uns apontamentos, né, pro nosso cliente. E aí foi internamente ser feito um levantamento e a gente falou, só que nesse momento, e a obra já estava avançadíssima, assim, em fase de finalização. Prejuízo. Já para entregar. Já para entregar. Já tinha cirurgia marcada. Exato. A gente, inclusive, na época lá da constituição do projeto, a gente indicou o João, enfim, mas eles estavam com uma outra equipe, Cheguei a fazer outra proposta, coisa. Chegou a fazer proposta, mandou. O cliente não quis, enfim. E aí, nesse momento eu falei, eu e Leandra, a gente falou, não, vamos chamar João, porque a gente precisa mostrar pra ele. João! Liga pro João, parece que você tem todas as soluções. E aí João falou, não, gente, eu vou lá, eu visito, vou dar uma olhada lá pra vocês como tá. Até porque o que o cliente ele alegava? A Lecare não viu isso. Opa, mas peraí, eu não olho, eu te trouxe a norma, eu entreguei nosso relatório, tá aqui. Isso. Eu não sou engenheiro, eu não vou entrar para olhar um equipamento de ar-condicionado. Tinha um filtro que ele colocou. Então, cada um é responsável por aquilo. Exato. A minha responsabilidade, ela estava sendo cumprida na orientação e na checagem de técnica. Errado, né? Exatamente, porque eu cheguei e eu vi um pé direito. E aí, quando o João visitou, ele falou, gente, não trago boas notícias. É o mínimo dos problemas. Gente, era ventokit de banheiro. O que é um ventokit? É um exaustor, né? Aquele que você liga a luz e faz o barulhinho, né, pessoal? Pra quem tá ouvindo a gente aí. Esse ventokit, ele não dutava o ar pra fora do prédio. Ele dutava o ar pro entreforro. E aí, logo ao lado desses banheiros, as salas, nada era septado. Porque você tem que... O que é um septo? Você vai com a tua parede de drywall, de tijolo, o que for, até a laje. Você veda aquele entreforro, né? Pra não ter esse fluxo de ar, né? Essa troca, essa mistura. Então, o que o cara fez? Ele pegou, acho que ele esqueceu o ventokit. Aí foi cobrado, ele pegou o ventokit e colocou no forro. Só colocou, só pra ficar visualmente. E os ambientes, no forro, eles eram interconectados. Nossa, então E aí, o ar rodava toda a clínica. Que era do lado do centro cirúrgico, que era do lado da RPA, que era do lado da farmácia. Então, assim, você tá com tudo intercomunicando e... Tudo interligado. E parece simples, contaminado. Gente, é só um erro do ventokit, mas isso causa um grande prejuízo ali na qualidade do ar, que é aquilo que a gente falou, que a gente não vê. Exatamente. Bom, E aí, gente, esse caso, Isabela, a gente acho que é o nosso case de maior... Esse aí... o maior caos. Esses dias alagou lá tudo. Pois é, tá vendo? E aí agora, graças a Deus, João entrou, resolveu o que tinha que resolver, alvará concedido, tá vendo? Ó, deu tudo certo. Fez funcional que tava ali sem muita demolição, né? O alvará concedido e hoje o cliente está em expansão. Exatamente. Eles estão expandindo, eles já estão, inclusive, até esses dias a gente fez reunião e tudo, eles falaram, eu vou chamar lá. Eu falei, se chamar, eu não tô. É só o João, se não, for. veio pra gente lá orçar projeto, tudo, aí, né, eu falei, não, vamos junto, vamos fazer certo dessa vez pra não ter esse problema. Desde o começo, né? Desde o começo, né? Foi um pouco traumatizante. Foi. E até você via na cara dos clientes, né, ali, é uma família inteira, né, de cirurgiões ali, enfim... E o pessoal ficava assim, mas a gente tem cirurgia marcada, um desespero, né? Que eles não aguentavam mais aquela situação. E nem foi porque eles não quiseram fazer, eles queriam. E aliás, eles foram muito certos no projeto deles. Tanto é que nós acompanhamos o dia visita de vigilância, a fiscal ela elogiou o projeto, o fluxo, em como eles estabeleceram. Então assim,
não era nem eles que não queriam, a empresa que estava ali executou, foi uma gerenciou, empresa que Alguém gerenciou sabe de o uma que forma tá incorreta. fazendo. Talvez nem a empresa soubesse, né? Então, aí veja bem, é uma empresa que ela faz mais obras residenciais, né? Poucas obras comerciais de Pois é. clínica, não Então, tem isso essa tem um expertise impacto. total, sinergia, Sim, enfim. sim. Bom, gente, aqui a gente poderia ficar horas Horas. conversando, né? Muito Que é um gostoso. papo muito gostoso, né? De Tem falar muito- sobre Tem isso. muita coisa para falar. A gente vai trazer aqui no Keepingcast mais conteúdo para vocês. O João vai voltar aqui. Com A certeza. Isa com certeza vai voltar aqui também. A gente vai trazer bastante conteúdo para vocês, informativo. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço de coração, Isa, a sua presença. Eu que agradeço. A presença do João também. E eu vocês fico muito são lisonjeado super em parceiros. estar aqui com vocês aqui Pô, hoje. obrigado, E obrigado, sempre à disposição João, obrigado, de Isa. todos. aí. Obrigada a vocês, gente. Foi uma delícia. E Espero aí? voltar mesmo. Vai Sim. voltar, com certeza. É a parceria, né, diária de anos aí. Sim. O Keepingcast é só um pedacinho do que vocês conseguem ver dessa troca que a gente tem. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais, @keeping.arquitetura. Espero que vocês compartilhem. Isa, passa para o pessoal o seu Instagram, como que ele pode te seguir. Nosso Instagram é @lequerconsultoria. Nosso é @airsolutionbp no final, que A BP gente é... tá gente sempre pondo... Big Prime. Que é o B-Prime, né? A gente tá sempre no nosso A gente sempre tá Insta, junto, Tem sempre É. um @, deles aqui Tem. pra E vocês a- seguirem. E a gestora da Keeping, né? Que é a KPG, então é @kpg.gestão É isso. no Instagram. Espero que Ótimo. vocês tenham gostado desse episódio de Keepingcast, trazendo um pouco da área da saúde. E a gente volta para mais episódios. Valeu. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Tchau, pessoal. gente.